Ok. Então, na segunda-feira, a gente iniciou aí a segunda revisão das hipóteses que foram assumidas lá na disciplina de resistência dos materiais, e no caso em questão, a gente revisou a hipótese do equilíbrio estático para o equilíbrio dinâmico. E aí a gente ilustrou algumas situações, né, em que a análise dinâmica ela se faz necessária para a gente poder descrever corretamente, né, o comportamento mecânico do arranjo estrutural, a exemplo do que a gente fez com aquele kit lá educativo, né, em que a gente mexeu na base de fixação daquele arranjo, né? Essa brincadeira aqui, em que a gente mexeu aqui na base metálica, sugerindo que estivesse ocorrendo, né, um terremoto na região. Então, esse terremoto ele corresponde a uma movimentação lá da base, uma movimentação com uma aceleração significativa, a ponto de despertar nesse modelo estrutural os efeitos inerciais de maneira mais significativa. Um outro exemplo que a gente fez foi induzir sobre essa estrutura, né, uma ação ambiental, fosse a ação do vento, em que estivesse existindo rajadas de vento com variações na sua magnitude. E que mais? Eu acho que um outro caso foi foi o rompimento de alguma parte da estrutura, né, em que a gente tinha induzido uma configuração deformada e com o meu dedo impondo ali uma configuração deformada, e instantaneamente eu retirei o meu dedo, né, da estrutura, e aí houve um processo de vibração. E aí eu remetendo no contexto aí das estruturas offshore, o fato de, por exemplo, uma linha de ancoragem ela romper. Então a estrutura está numa determinada configuração de equilíbrio, e aí bruscamente ela modificou, né, a sua rigidez por conta desse rompimento da linha de ancoragem, e aí houve uma perturbação daquela condição de equilíbrio anterior. E, por fim, a gente ilustrou aquela situação, né, de carregar o elástico não como nós aplicávamos ou imaginávamos que deveria ser aplicadas ações externas sobre uma estrutura, em que a gente ia transferindo gradualmente, né, as ações externas para a estrutura, ela ia se deformando aos poucos até assumir uma configuração deformada capaz de reagir com uma ação interna suficiente para equilibrar a ação externa. Então, era o caso aqui daquela régua com o peso do celular. Lá em resistência dos materiais, a gente ia transferindo o peso do celular para a régua gradativamente, atingindo a configuração de equilíbrio estático. E aí a gente estava aqui experimentando uma outra possibilidade em que nós iríamos despertar esses efeitos dinâmicos, que era o caso de soltar bruscamente o peso do celular sobre a configuração indeformada e aí induzindo um processo de vibração. Certo? E aí a gente trabalhou esse caso aqui, não com a régua e o celular, mas sim com aquele elástico, né, e o peso daquela caixinha de ferramenta. Então, a gente, trabalhando com esse modelo do elástico e o peso da caixinha de ferramenta, a gente recuperou aqui quais seriam as equações governantes do problema estático, como nós fazíamos lá em resistência dos materiais. Nós identificamos aqui quem seria a ação externa,
né, quem seria a nossa ação interna e a deformação associada, e quem seria o nosso grau de liberdade associado a esse modelo. Então, nós tínhamos a ação externa, o peso, a ação interna, o esforço na mola, no elástico, a deformação do elástico e grau de liberdade, o deslocamento vertical sofrido pela caixa. Nós, sob a ótica, né, do equilíbrio estático, nós elencamos aqui as 3 equações governantes, a equação de equilíbrio estático, fazendo referência à primeira lei de Newton, e as equações cinemática e constitutiva, essas relacionadas, né, a cinemática, esse entendimento geométrico do processo de deformação da estrutura, em função, né, dos graus de liberdade que controlam univocamente a movimentação desse arranjo estrutural, e a equação constitutiva, aqui a gente fez uso da equação constitutiva elástica linear, que relaciona aí o processo de deformação com o processo de ações internas. Na resolução dessas 3 equações governantes, nós chegamos aqui a valores de referência, né, para o grau de liberdade do modelo, para a deformação do componente deformável e para a força interna nesse componente deformável. E essas informações, elas seriam informações de referência durante a vida útil da estrutura, desde que não houvesse nenhuma mudança nos parâmetros originais para os quais a gente definiu essas variáveis internas. Então, desde que não haja mudança no peso da caixa, desde que não haja mudança na rigidez do componente deformável, essas variáveis internas, né, o grau de liberdade, a deformação e a ação interna, elas seriam tomadas como referência ao longo da vida útil dessa estrutura. E aí veio a análise dinâmica, em que, do conjunto de equações governantes, né, no primeiro momento, o único ajuste que nós fizemos foi em relação à equação de equilíbrio. Então, agora, como nós estamos jogando sobre a estrutura o peso daquela caixa instantaneamente, desencadeando os efeitos inerciais, a equação de equilíbrio que nós deveríamos tomar como referência é a equação de equilíbrio dinâmico, que remete aí à segunda lei de Newton. Então, colocamos aqui massa vezes aceleração igual à força resultante no sistema. Então, para esse sistema, a força resultante ela seria dada pela diferença entre o peso da caixa e a força interna gerada pelo componente deformável. Então, da mesma forma, né, que o grau de liberdade agora varia ao longo do tempo, ou seja, o U varia ao longo do tempo, as demais variáveis internas também vão acompanhar esse comportamento, apresentando aqui variações ao longo do tempo, tanto a ação interna quanto a deformação no componente deformável aí do sistema. Então, o grau de liberdade, a força interna e as deformações, elas apresentam um histórico de variação durante a janela de observação. Então, nós não temos um valor fixo de referência que vai ser utilizado para projetar essa vida útil. A gente tem um histórico de resultados, e em cima desse histórico de resultado que a gente tem que tomar decisão aí de qual deve ser aí o valor em serviço que deve ser tomado como referência para garantir o atendimento dos critérios de projeto. Então, aqui a gente manteve, né, as mesmas equações cinemática e constitutiva. A única diferença é que a gente agora entende que essas variáveis internas elas apresentam um histórico de variação ao longo do tempo. A mudança significativa foi na equação de equilíbrio estático para a equação de equilíbrio dinâmico. E aí, essa equação de equilíbrio dinâmico, ela mudou assim a sua característica matemática. Se no problema de equilíbrio estático
nós tínhamos uma equação algébrica para representar a equação de equilíbrio estático. Na equação de equilíbrio dinâmico, o que nós temos é uma equação diferencial. Então, mudou aí a complexidade da equação a ser manipulada. Utilizando, né, a sequência de manipulação dessas três equações governantes, respeitando a lógica lá do método dos deslocamentos, a gente transformou a nossa equação de equilíbrio dinâmico, utilizando aqui em sequência a equação cinemática e a equação constitutiva, de tal forma que a equação de equilíbrio dinâmico ela ficou função exclusivamente do grau de liberdade do modelo. Então, a gente tinha antes a equação de equilíbrio dinâmico envolvendo tanto o grau de liberdade, no caso aqui, né, a derivada segunda do grau de liberdade, como também a ação interna. Agora, com essa sequência aí de manipulação do método dos deslocamentos, a gente chegou à equação de movimento escrita em função exclusivamente do grau de liberdade. Então, essa equação, a gente rearranjou essa equação, colocando todos os termos dependentes do grau de liberdade para a esquerda. Então, reescrevemos essa equação neste formato aqui, md2u dt2 mais ku igual a w, onde w era o m vezes g. Então, a classificação matemática dessa equação, uma equação diferencial, ordinária, linear, não homogênea, com coeficientes constantes de segunda ordem. Então, essa equação, apesar de trazer essa novidade, né, em relação à mudança de complexidade em relação à análise estática, é uma equação diferencial que nós temos soluções analíticas para ela, certo? Então, a gente encontra, né, nos livros relacionados a esse assunto, né, de equações diferenciais, a gente encontra uma sequência lógica para a solução dessa equação. Eu perguntei a vocês em relação ao conhecimento prévio, né, de técnicas de resolução de equações diferenciais, né, dessa natureza aqui. Assim, pelo que eu entendi, vocês tiveram, né, alguns tiveram assim uma apresentação mais rápida, né, em relação a isso. Acho que o Pedro, né, tá cursando a disciplina agora esse semestre. Então, assim, é algo assim que se eu tivesse a chance de sugerir para vocês, né, apesar de vocês já estarem em períodos mais avançados do curso, mas aproveitar ainda este momento, né, esse momento ainda na universidade, e procurar cursar essa disciplina de equações diferenciais, que é uma disciplina eletiva para vocês. Tá? Isso é um ferramental matemático importante para a gente poder ter o entendimento dos diversos modelos diferenciais que são utilizados na descrição dos fenômenos relacionados aí ao nosso curso de engenharia, em particular aí o curso de engenharia de petróleo. Tá? Então, a gente tem, em diversas frentes, a gente tem modelos diferenciais. Quando a gente fala assim de modelos diferenciais, a gente tem aquele fenômeno matematicamente sendo descrito por equações diferenciais. Então, para a gente poder entender o fenômeno, a gente vai precisar resolver essas equações diferenciais. Então, na disciplina eletiva de equações diferenciais, o que a gente aprende é justamente essas técnicas analíticas para procurar desenvolver a função que é a incógnita da equação diferencial. Então, aqui, diante dessa equação diferencial, o nosso objetivo é justamente descobrir que função U de t é essa que atende a esta equação diferencial. Bom, sendo mais pragmático, né, pensando aqui no processo de resolução de equações diferenciais, visando entender um problema específico, né, associado a um determinado fenômeno, no caso aqui, né, nós estamos interessados em resolver o histórico de movimento da
sofrido ali pela aquele Pzinho W, para determinadas condições iniciais de lançamento. No caso aqui, a gente pensou na condição inicial em que o peso seria lançado com a molinha indeformada, ou seja, o U de zero seria zero, e também esse peso ele foi lançado do repouso. Então, tem não só o U de zero é zero, como também a derivada do U em relação ao tempo, ou seja, a velocidade inicial de lançamento seria igual a zero. Para cada par de condições iniciais que a gente impõe ao nosso sistema, nós teríamos respostas diferentes, soluções diferentes, mas soluções que têm um padrão associado à solução geral da equação diferencial a ser resolvida. Então, a equação diferencial, ela tem como solução, quando a gente resolve só uma equação diferencial, a gente chega à chamada solução geral da equação diferencial. Essa solução geral, ela carrega algumas constantes de integração. E os valores específicos para essas constantes de integração associados a um problema específico, para uma determinada condição inicial que você vai impor ao problema, então você determina essas constantes na hora que você considera essas condições iniciais. Então, na prática, para a gente de engenharia, quando a gente quer resolver algum modelo diferencial, a gente não está preocupado em apresentar a solução geral da equação diferencial. A gente quer aquela solução específica para um conjunto de equações, de condições iniciais que nós vamos impor. E isso, na matemática, no linguajar de equações diferenciais, é o que a gente chama de problema de valor inicial. Então, a gente tem a equação diferencial governante e a gente junta essa equação diferencial com essas condições específicas do problema de interesse para gerar essa solução que vai descrever o fenômeno que a gente está estudando. Descrever o fenômeno que a gente está estudando. Então, a gente aqui apresentou uma determinada situação, né, que seria compatível com o ensaio que a gente fez, um conjunto de condições iniciais, em que a gente tinha a partícula sendo lançada de uma configuração indeformada com a velocidade zero. E a gente tem um outro conjunto de condições iniciais, em que a partícula está colocada lá da condição indeformada da mola, com uma velocidade V0. A gente pode gerar uma infinidade de combinações para as condições iniciais, e cada condição inicial dessa vai definir uma resposta de um problema específico. Então, aqui, para o problema que a gente ilustrou na aula passada, o que a gente tinha como condições iniciais era o fato de que o grau de liberdade no instante zero seria zero, para que o elástico tivesse indeformado, e a derivada temporal desse grau de liberdade também seria zero, passando a ideia de que a partícula seria lançada do repouso. Muito bem. Deixa eu salvar isso aqui com um outro nome para a gente poder incorporar aqui novas deduções. Bom, aí nesse momento a gente vai aqui desenvolver o processo de solução da nossa equação diferencial. Então, eu tenho a minha equação diferencial m d2 u de t dt2 mais k u de t igual ao w, que era o mg. Bom, então, esta equação, a solução dela, a solução geral, a gente escreve aqui a solução geral, é a solução que carrega
constantes de integração. Então, a gente já, a priori, já sabe quantas constantes de integração vão surgir na solução geral da equação diferencial em função da ordem da equação diferencial. A ordem da equação diferencial é essa ordem máxima de derivação presente na equação diferencial. Então, eu tenho aqui esse termo envolvendo derivada segunda. Então, na minha solução geral, vão surgir duas constantes de integração. Duas constantes de integração. Muito bem. Então, a solução geral dessa equação diferencial, que é uma equação diferencial não homogênea, a gente tem aqui esse termo que independe da função incógnita, que seria o U de t. Então, isso aqui caracteriza a equação diferencial como sendo não homogênea. Então, nessa equação diferencial não homogênea, a solução geral, meu U de t, ela traz uma contribuição aqui da chamada solução da equação homogênea, UH de t, mais uma solução, engraçado, está falhando aqui, mais uma outra solução que é chamada de solução particular, o P de t. Então, a solução da equação diferencial ordinária, linear, de segunda ordem, não homogênea, com coeficientes constantes, a solução geral é a solução da equação diferencial homogênea, é como se eu resolvesse a minha equação, esquecendo esse termo aqui, que caracteriza a não homogeneidade da equação diferencial, somada com uma solução particular, que é uma função que atende à equação diferencial não homogênea. Então, essa é a forma como nós geramos a solução geral da equação diferencial não homogênea. Então, primeiro passo aqui, resolver a equação diferencial homogênea. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a mesma equação diferencial. No entanto, eu não vou incluir, o termo não homogêneo. Então, eu tinha aqui MD2U dt2 mais K, o homogêneo, igual a zero. Então, essa é uma equação homogênea, gerada a partir da equação original lá, não homogênea. Muito bem. Aí vamos ver a técnica analítica de solução desta equação diferencial. Então, o nosso interesse aqui é descobrir quem é essa função UH de t. Quem é essa função que atende a esta equação diferencial. Se a gente fizer a leitura do que a equação diferencial ela está impondo como restrição para essa função UH de t, então vamos fazer a leitura. A função UH de t, a segunda derivada dela, multiplicada por n, mais a própria função multiplicada por k, vai ter que ser igual a zero. Ou seja, fazendo uma leitura mais abstrata dessa equação diferencial. A minha equação homogênea, o que ela está dizendo é que uma combinação linear da função incógnita e de suas derivadas, então veja, a equação diferencial ela é linear pelo fato de que a minha função incógnita ela se apresenta nas parcelas dessa equação diferencial sempre aqui elevada ao expoente 1. Ela
e suas derivadas. Eu não tenho aqui a função incógnita elevada ao quadrado, ou a função incógnita como argumento de uma função trigonométrica. Isso aí seria uma equação diferencial não linear. Aqui a gente está diante de uma equação diferencial linear, porque a função incógnita e suas derivadas, elas se apresentam no formato linear. A parcela do lado esquerdo dessa equação diferencial, fazendo a leitura matemática. É uma soma, como dizer a soma, uma combinação linear, pelo fato de eu ter aqui a função incógnita e suas derivadas se apresentando no formato linear, é uma combinação linear da função e de suas derivadas. Então, eu estou combinando essa função com suas derivadas, somando tudo e no final isso tem que dar zero. Aí vamos ver se a gente constrói intuitivamente que função matemática é essa que eu combino ela com suas derivadas e isso dá zero. Para que eu possa somar várias parcelas da equação diferencial envolvendo a função incógnita e suas derivadas, para eu somar essas parcelas e dar zero, matematicamente, o que é que a gente espera que exista entre essas parcelas? Qual, assim, a característica matemática que deve envolver essas parcelas para que eu some várias parcelas e isso dê zero? Então, por exemplo, vamos pensar assim, né? A parcela é melancia. Então, suponha que tenha duas parcelas. Então, uma parcela contribuiu com melancia, a outra parcela vai contribuir com menos melancia. Para que na hora que eu pegue melancia com menos melancia, isso dê zero. Se uma parcela é jacaré, a outra parcela vai ter que ser jacaré. Jacaré, inclusive, com sinal negativo, para que eu tenha jacaré menos jacaré dê zero. Eu jamais posso esperar que uma parcela seja jacaré e a outra parcela seja melancia. Porque eu não tenho como combinar jacaré com melancia para no final dar zero. Aí agora a gente transporta isso para a matemática. Então, qual é a função matemática que mantém a sua complexidade à medida que eu venha derivando essa função? E aqui eu tenho a função e a segunda derivada dessa função. Qual é a função matemática que eu derivo e ela mantém a mesma complexidade, para que eu possa somar essas várias parcelas e poder gerar no final a função nula? Qual é a função matemática que eu derivo e eu não modifico a complexidade da função? Um seno ou um cosseno? Aí veja só, Pedro, se for o seno, se eu derivar uma vez, ela se transforma em cosseno. E já mudou de seno para cosseno. É exponencial, professor? Maravilha. A função exponencial é a única função matemática que me dá essa liberdade mais geral, certo? De que eu derivo ela, ela se mantém exponencial. Derivo de novo, mantém exponencial. Independente da quantidade de derivações que eu venha aplicar sobre ela, a complexidade exponencial ela é mantida, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente poder resolver isso aqui, a gente vai supor que o h de t tem a complexidade exponencial, não precisa ser só exponencial de t, pode ser aqui exponencial de um número aí, lambda t qualquer. Veja só, se eu derivar essa função, ela vai gerar lambda exponencial de lambda t. Qual é a complexidade dessa função? Exponencial de lambda t. O lambda é só um coeficiente. Se eu derivar de novo, lambda 2 exponencial de lambda t. Qual é a complexidade dessa função? Exponencial de lambda t. Então, essa complexidade aqui
exponencial é uma complexidade muito bem-vinda para ser solução dessa equação diferencial, porque eu vou estar aqui combinando linearmente essa função com suas derivadas, para no final isso dar zero. Então, aí vem, é qualquer valor de lambda que pode ser utilizado para satisfazer essa equação diferencial? Então, agora, o problema fica mais simples. Eu já defini uma complexidade candidata para ser solução dessa equação homogênea. O que está faltando aqui é descobrir quem é esse valor de lambda que vai atender a esta equação diferencial homogênea específica. Então, para a gente descobrir qual é o lambda que atende a essa equação diferencial, a gente vai pegar este formato aqui e substituir na equação diferencial. Então, aqui, ao substituir na equação diferencial homogênea, então, o que é que eu vou ter? Eu tinha m vezes a derivada segunda do u. M vezes a derivada segunda do u. Quando eu pego essa complexidade, eu derivo duas vezes em relação ao tempo, eu vou chegar aqui com lambda 2 exponencial de lambda t. Mais k vezes u. A função u é exponencial de lambda t. E isso aqui no final tem que dar zero de bolinha. Opa! Aí eu estou vendo o exponencial de lambda t presente em todas as parcelas. Eu vou colocar exponencial de lambda t em evidência e vai restar aqui m lambda 2 mais k. Isso aqui tem que dar zero. Tem que dar zero para qualquer instante de tempo t. Qualquer instante de tempo t. Aqui eu tenho o produto de duas parcelas dando zero, independente do instante de tempo t. Essa primeira parcela aqui, exponencial de lambda t, à medida que o t vai variando, ele vai assumindo valores diferentes. Valores diferentes, inclusive valores diferentes de zero. Então, qual é a minha chance de eu garantir o atendimento dessa restrição aqui para qualquer instante de tempo? Uma vez que do lado de cá eu tenho o produto dessas duas parcelas, a minha chance é que esse termo m lambda 2 mais k é que seja igual a zero. Então, o valor de lambda que vai fazer com que aquele formato exponencial de lambda t seja a solução da equação diferencial homogênea é o lambda que satisfaz essa equação. Na linguagem de equações diferenciais, essa aqui é a chamada equação característica da equação diferencial. Característica da equação diferencial. É uma equação polinomial. Uma equação aqui polinomial naquela variável lambda presente no formato da solução exponencial. Bom, se é uma equação aqui, para esse caso, uma equação polinomial do segundo grau, nós vamos ter duas raízes. Então, tirando aqui o valor de lambda, lambda vai ser igual a raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de menos k sobre m. Eita, pega. O k é o número positivo, o m é o número positivo. Ou seja, esses lambdas, eles estão no domínio do complexo. Esse lambda vai ser mais ou menos raiz de k sobre m i, onde i é o número complexo. Esse i aqui é o famoso raiz de menos 1. Famoso raiz de menos 1. Então, aquele formato exponencial de lambda t que atende à equação diferencial, o lambda é igual a mais ou menos raiz de k sobre m vezes i.
esse termo, raiz de K sobre M, isso aqui a gente vai atrelar a variável ômega zero, e mais tarde vai ser caracterizado como a chamada frequência natural de vibração do nosso sistema dinâmico. Por enquanto, só para abreviar aí a expressão do lambda, vamos, ao invés de estar escrevendo raiz de K sobre M, a gente vai colocar aqui mais ou menos ômega zero I. Depois a gente vai fazer a interpretação física desse ômega zero. Então, as funções UH de T que atendem à equação diferencial é exponencial de mais ômega zero IT. Então, aqui seria a solução positiva. E a gente tem IUH de T negativo, que teria cara exponencial de menos ômega zero IT. Então, na realidade, eu não tenho uma única função exponencial que atende à equação diferencial. Eu tenho duas funções que atendem àquela equação diferencial. Muito bem. Então, vem da teoria de equações diferenciais lineares. Se nós temos duas funções independentes que são soluções da equação diferencial, a solução geral dessa equação diferencial, que é a homogênea, é dada por uma combinação linear dessas funções. Ou seja, eu vou fazer a combinação linear das funções exponencial de ômega zero e t com a exponencial de menos ômega zero e t. Então, isso aqui, essa função aqui, nesse formato aqui, solução geral, ou solução da equação homogênea. Notem aí a presença de duas constantes, C1 e C2, que podem, a princípio, assumir quaisquer valores. Muito bem. Então, nós temos a solução da equação homogênea escrita aqui envolvendo exponencial de um argumento complexo. O número I, o número complexo I. Isso, para algumas das engenharias, a exemplo da engenharia elétrica, isso é muito comum para eles trabalharem com exponencial, com argumento complexo. Nós, da engenharia civil, engenharia de petróleo, engenharia mecânica, então, a gente não se sente muito confortável com a manipulação de funções tendo esse argumento complexo. Então, o que a gente vai fazer aqui é o que nos livros didáticos eles sugerem, é reescrever essa solução da equação homogênea usando uma identidade matemática, uma clássica identidade matemática chamada de identidade de Euler. Identidade de Euler. O que é que diz essa identidade? Exponencial do número A mais BI, ou seja, exponencial de um número que tem aqui a parte real A e a parte imaginária B, você pode escrever isso como sendo exponencial de A, pré-multiplicando cosseno de B mais
I seno de B. Então, essa aí, chamada identidade de Euler, exponencial de um número que tem parte real e parte imaginária. Você pode escrever isso como sendo exponencial da parte real, pré-multiplicando cosseno da parte imaginária mais I seno da parte imaginária. A princípio, a gente olha para isso e diz, isso não vai me ajudar em nada, porque eu tenho aqui exponencial envolvendo um número complexo e o número complexo continua aqui presente nessa expressão. Mas aí, vamos em frente para a gente ver se isso vai nos permitir sair desse formato da solução da equação homogênea, onde está presente o número complexo, para ter aí um formato matemático, uma complexidade matemática mais simpática. Então, vejamos. Então, trazendo aqui a identidade de Euler para a nossa solução da equação homogênea, então eu tinha C1, aí era exponencial de ômega 0 e t. Ou seja, adaptando para essa identidade de Euler, o meu B vale ômega 0 t. E o meu A vale 0. Nesse número complexo, a parte real é 0. Então, eu vou ter exponencial de 0 é 1. Então, vai restar apenas cosseno de B mais I seno de B. Só que a parte imaginária deste número aqui é ômega 0 vezes t. Então, eu vou ter, na primeira parcela da solução da equação homogênea, eu vou ter aqui cosseno de ômega 0 t mais I seno de ômega 0 t. Vamos para a segunda parcela da solução da homogênea. C2 exponencial de menos ômega 0 e t. Então, o que muda é que agora, nesse número complexo, a parte real continua sendo 0, então vou ter E elevado a 0, que dá 1, e a parte imaginária, o B, vai ser menos ômega 0 t. Então, aqui eu vou ter mais C2 cosseno de menos ômega 0 t mais I seno de menos ômega 0 t. Fiz uso da identidade de Euler. Aí a gente vai fazer referência às nossas funções trigonométricas cosseno e seno. A função cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de menos ômega 0 t é a mesma coisa de cosseno de ômega 0 t. Ou seja, eu posso aqui, nesse segundo formato, eu posso esquecer esse sinal negativo. A função cosseno é uma função par. Cosseno de menos ômega 0 t é a mesma coisa que cosseno de ômega 0 t. Em relação à função seno, a função seno é ímpar. O seno de menos ômega 0 t vai ser menos o seno de ômega 0 t. O seno de menos ômega 0 t vai ser menos o seno de ômega 0 t. Então, eu vou tirar esse menos daqui e esse menos vem aqui para fora. E aí, nesse instante, a gente pode combinar os coeficientes associados ao cosseno e os coeficientes associados ao seno. Vou ter ao cosseno, eu vou ter C1 mais C2, aqui da primeira parcela e da segunda parcela. C1 mais C2, cosseno de ômega 0 t. E da segunda parcela eu vou ter mais I C1 menos C2. Tem aqui o I vezes o C1 e eu tenho menos I vezes o C2. Então, vai ser mais I em evidência, C1 menos C2. E aqui ainda tem o seno de ômega 0 t. Seno de ômega 0 t. Maravilha. Aí o exercício final é o seguinte.
C1 e C2 são constantes de integração. Tem duas constantes de integração nesse formato aqui original. C1 e C2. Duas constantes a serem determinadas. Se C1 e C2 são constantes de integração a serem determinadas, eu posso dizer... Aí vem aqui uma grande sacada, né? Se C1 e C2 são constantes de integração, eu posso dizer que C1 mais C2 é uma outra constante de integração. Vou chamar aqui de C minúsculo. C1 minúsculo. Da mesma forma, se C1 e C2 são constantes, I vezes C1 menos C2, eu vou chamar isso de uma segunda constante, C2 minúsculo. Quer dizer, eu embuti este número complexo presente neste formato da solução, combinei esse número complexo com as constantes originais de integração, traduzindo isso numa constante real C1 e C2. Aqui. Então, a minha solução da homogênea passa a ser escrito agora com o formato C1 cosseno de ômega 0t mais C2 seno de ômega 0t. Sumiu o número complexo no formato da solução da equação homogênea. Então, este é o procedimento, né, analítico que nós temos para construir a primeira parte da solução da equação nossa de interesse. Nós estamos resolvendo a solução da equação homogênea. Então, isso nos levou a primeira parcela aí da solução geral da equação de interesse. A segunda parcela, como a gente disse aqui, né, a solução particular dessa equação original, então aí a gente vai, agora, o interesse nosso é descobrir quem é a solução particular. Isso na disciplina de equações diferenciais, vocês têm acesso a todas essas técnicas de solução analítica. Quem é essa solução particular? Então, na disciplina de equações diferenciais, na época que eu lecionava essa disciplina, eu comentava, existem dois procedimentos para a gente encontrar essa solução particular. É o chamado método dos coeficientes a determinar e o método da variação dos parâmetros. O método dos coeficientes a determinar é um método que pode ser aplicado quando a nossa parcela não homogênea, essa parcela aqui, ela tem as seguintes complexidades. Ou é uma função polinomial, ou é uma função trigonométrica, ou é uma função exponencial. Então, o método dos coeficientes a determinar pode ser utilizado quando esse termo não homogêneo apresenta uma dessas características, uma dessas complexidades. Polinomial, exponencial ou trigonométrica. Seno e cosseno, no caso, né? Então, no caso aqui desta equação em especial, o que nós temos aqui do lado direito não deixa de ser um polinômio. É um polinômio de grau zero. É uma constante. Polinômio de grau zero. Então, o método dos coeficientes a determinar, e fazendo referência ao método dos coeficientes a determinar, o que ele diz é o seguinte: se aquele termo não homogêneo é um polinômio, a solução particular vai ser um polinômio do mesmo grau. Ou seja, como nós temos lá um polinômio de grau zero, a minha solução particular vai ser um polinômio de grau zero. Então, um polinômio de grau zero é uma constante. Está ali o E. A constante é. Eu preciso determinar.
Quem é essa constante E? Aí é onde vem o jogo do método dos coeficientes a determinar. Eu vou pegar este formato de solução e vou substituir na minha equação diferencial não homogênea. Então, na hora que eu substituindo na equação não homogênea, então vou ter massa vezes a derivada segunda da solução particular. Como a solução particular é uma solução constante, a derivada segunda, zero de bolinha. Mais K vezes a solução particular. Então, vai ser K vezes E. Igual ao peso W. O peso W aqui era o nosso mg, né? Nosso mg. Portanto, quanto que é essa constante da solução particular que atende a nossa equação diferencial não homogênea? No caso aqui, o E vai ser mg dividido por K. mg dividido por K. Com isso, a nossa solução particular, o P de T, para essa equação diferencial, mg dividido por K. Então, nós já resolvemos a parcela homogênea, acabamos de resolver a solução particular, e agora eu posso construir a solução geral. A solução, portanto, a solução geral vai ser U de T igual a homogênea, C1 cosseno de ômega 0 T, mais C2 seno de ômega 0 T, mais a particular. A particular ficou mais mg dividido por K. mg dividido por K. Essa aqui é a solução geral da nossa equação diferencial de movimento. Solução geral desta equação aqui. Desta equação não homogênea. Maravilha. Mas a gente não está interessado em descobrir a solução geral da equação de movimento. A gente quer descobrir a solução do fenômeno regido pela equação de movimento, sujeito às condições iniciais que eu vou prescrever lá para o meu problema, e no caso aqui em questão, são essas duas condições iniciais. U de 0 é 0 e derivada do U no tempo igual a zero, igual a zero. Então, depois de encontrar a solução geral da equação diferencial, a gente vai fazer a imposição das condições iniciais. Então, na hora que a gente fazer aqui a imposição das condições iniciais, o nosso objetivo é descobrir quem são essas duas constantes de integração aqui, C1 e C2, que levam essa solução geral para a solução do problema de valor inicial. Então, usando a primeira condição inicial, U de 0 é 0. Vamos pegar a solução geral e aplicar no tempo igual a zero. Então, aplicando aqui no tempo igual a zero, eu vou ter C1 cosseno de ômega 0 vezes 0, vai dar 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, quando eu aplicar aqui tempo igual a zero na solução geral, vou ter C1 da primeira parcela. Na segunda parcela, C2 seno de ômega 0 vezes 0. Ômega 0 vezes 0 vai dar 0, seno de 0 vale 0. Então, a segunda contribuição aqui é 0 de bolinha. Mas, aí vem a solução particular, que depende aqui do tempo, vai estar sempre presente, mg dividido por k. Então, essa solução geral aplicado no tempo igual a zero, tem que dar zero. E igual a zero. Portanto, daqui eu já consigo tirar a primeira constante de integração para esse problema de valor inicial.
vai valer aqui menos mg dividido por K. Menos mg dividido por K. Da segunda condição inicial, aí eu tenho que a derivada do U em relação ao tempo, aplicado no tempo igual a zero, isso tem que ser zero. Ou seja, a velocidade inicial de lançamento desse meu problema é do repouso. Então, vou fazer, derivar a solução geral em relação ao tempo e aplicar no tempo igual a zero. Aí eu venho aqui. C1 cosseno de ômega 0t. Quando eu derivar isso aqui em relação ao tempo, vai ficar derivada do cosseno, vai ficar menos ômega 0, C1, seno de ômega 0, t. Só que o t é no tempo zero. Já fazendo a substituição aqui no tempo igual a zero. Derivada primeira da segunda parcela. C2 seno de ômega 0t. Quando eu derivo o seno, então vai dar mais ômega 0 C2 cosseno de ômega 0 vezes o tempo, que a gente está avaliando no tempo igual a zero. Mais, derivada de uma constante, zero de bolinha. Esse último termo aqui é uma constante, derivada em relação ao tempo, zero de bolinha. Então, quanto que tem que ser essa soma dessas parcelas no tempo igual a zero? A nossa condição inicial dizia que isso aqui tem que ser zero. Tem que ser zero, zero. Muito bem. Aqui eu tenho seno de ômega 0 vezes zero. Ômega 0 vezes zero vai dar zero. Seno de zero dá zero de bolinha. Então, isso aqui some. Aqui eu tenho ômega 0, C2, cosseno de ômega 0 vezes zero. Ômega 0 vezes zero dá zero, cosseno de zero dá 1. Então, aqui dessa parcela fica ômega 0 vezes C2. Isso aqui tem que dar zero, o que vai implicar que o C2 é igual a zero. Então, as minhas duas condições iniciais, elas foram impostas para que a gente pudesse determinar as duas constantes de integração que estão presentes na solução geral da equação diferencial governante aí do problema. Sendo assim, a solução do problema de valor inicial, aí eu vou escrever aqui U de t, trazendo os valores específicos das constantes de integração. O C1 foi menos mg sobre K, menos mg sobre K, cosseno de ômega 0t, C2 foi zero, sumiu essa parcela, e mais a solução particular, mais mg sobre K. Posso colocar mg sobre K em evidência. O de t vai ser mg sobre K, 1 menos cosseno de ômega 0t. Pronto. Então, esta é a solução do nosso problema de valor inicial, que vai criar esse histórico de resposta para o nosso grau de liberdade do modelo. Então, se eu tenho esse grau de liberdade já definido, eu posso voltar às demais equações governantes. Eu posso aqui voltar na minha equação cinemática, tirar o histórico de deformação. Com o histórico de deformação, eu venho na equação constitutiva e tenho o meu histórico de esforço interno no componente deformável do nosso arranjo estrutural. Então, na hora que a gente descobre esse histórico de resposta
dos graus de liberdade, a gente tem um entendimento do que acontece com qualquer outra informação do nosso modelo, certo? Que é a informação do nosso modelo. Lembrando aqui que ômega zero é igual a raiz quadrada de K sobre M. Raiz quadrada de K sobre M. Então, esse é o procedimento analítico de solução, né, do nosso problema de valor inicial. Esse tipo de exercício em que a gente vai aprendendo essas técnicas de solução analíticas, isso é objeto, né, deveria ser parcialmente na disciplina de Cálculo 4, como prevê, né, o projeto pedagógico, e na disciplina específica eletiva de equações diferenciais ordinárias. Nessas disciplinas, essas técnicas de construção de soluções analíticas de equações diferenciais são nessas disciplinas onde a gente desenvolve essa habilidade no processo de construção dessas soluções analíticas. Maravilha. Mas aí vamos para o nosso mundo de nono período do curso de engenharia de petróleo, onde a gente se depara com uma equação diferencial a ser resolvida, e a gente já tem todo esse embasamento de como construir solução analítica, e nossa preocupação não é colocar em questão a nossa capacidade de construção dessa solução analítica. Eu estou admitindo, se eu já cheguei a essa altura do meu campeonato, eu já tenho um domínio dessas técnicas analíticas de construção de solução de equações diferenciais. Aqui, o meu enfoque é resolver os meus problemas de engenharia. E para eu poder resolver o meu problema de engenharia, eu preciso da solução daquela equação diferencial de movimento escrita em função do grau de liberdade. Então, a esta altura do campeonato aqui, eu posso fazer uso de uma ferramenta tecnológica, a exemplo do Maple, e resolver aquela equação diferencial da seguinte forma. Então, aqui no Maple, a gente tem o comando dsolve. Vê como é sugestivo, né? A gente tem usado o comando solve para resolver sistema de equações, quer seja linear, seja não linear. Então, ele só botou esse Dzinho antes para dar a ideia do diferencial, né? Está resolvendo equações diferenciais. Dsolve. Então, como é que eu vou fazer uso desse comando? Primeiro argumento, eu vou definir a equação diferencial e as condições iniciais. Então, tem dois conjuntos de informações. Então, eu coloco entre chaves para eu poder definir a equação diferencial e poder definir as minhas condições iniciais. Como é que era a minha equação diferencial? Olha como é sugestivo. Massa vezes derivada da função u de t, duas vezes em relação ao t. Massa vezes a derivada segunda da função u de t em relação ao tempo. Mais k vezes u de t, igual a m vezes g. A minha equação de movimento em função do grau de liberdade aí escrita. Quais são as condições iniciais? U de 0 igual a 0 e a derivada do U no tempo 0 é igual a 0. Então, aqui estão as minhas condições iniciais e a minha equação diferencial governante aí do meu problema de valor inicial. Aí vem o segundo argumento do dsolve. Então, qual é a função que você quer determinar? Quero determinar a função U de t. U de t. Então, até agora, eu não tinha informado para o Maple M, K, G, quais são os valores
que esses parâmetros podem assumir. Então, vou mandar resolver sem passar dica alguma em relação a esses parâmetros. E resolveu, apareceu isso aqui. Algumas equações diferenciais, ele apresenta num formato tal que a gente pode simplificar no instante em que a gente define limites de variação dos parâmetros envolvidos no problema de valor inicial. Então, nesse caso aqui específico, ele está apresentando aqui a solução muito próximo do que a gente chegou analiticamente. Veja, mg sobre k, se eu colocar em evidência mg sobre k, eu vou ter 1 dessa parcela, menos o cosseno de raiz de k sobre m, que é aquele ômega zero, vezes t. Exatamente a minha solução analítica que nós encontramos. Então, não foi preciso, nesse problema aqui, definir nenhuma restrição para os parâmetros KMG aqui do nosso modelo, certo? Do nosso modelo. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Essa solução analítica que nós encontramos, U de t igual a mg sobre k, 1 menos o cosseno de ômega zero t, se eu identificar o que é que representa esse termo aqui em evidência, mg dividido por k. Então, se eu voltar aqui nos slides da aula passada, mg dividido por k, mg dividido por k. mg é o W. W dividido por k. Ou seja, aquele termo em evidência da nossa solução analítica aqui, esse termo em evidência pode ser entendido na seguinte forma. A minha solução do problema dinâmico é a solução do problema estático, só que corrigida ao longo do tempo por essa função 1 menos o cosseno de ômega t. Vamos fazer a seguinte análise em relação a essa função. Se eu dividir a solução dinâmica pela solução estática, no lado direito vai restar apenas 1 menos o cosseno de ômega zero t. Na análise dinâmica, a gente chama essa razão entre a solução dinâmica e a solução estática, a gente chama isso aqui de fator de amplificação instantânea. Ou seja, o quanto, num determinado instante de tempo, a minha resposta dinâmica ela é escrita em função da resposta estática. Por exemplo, se eu encontrei, num certo instante de tempo, fator de amplificação instantânea é 1,2, então o que está dizendo é que naquele instante de tempo, o meu grau de liberdade é 20% maior do que a solução estática. Se o fator de amplificação dinâmica é 1,5 num determinado instante de tempo, está dizendo para a gente que a solução dinâmica naquele instante de tempo é 50% maior do que a solução estática. Se o fator de amplificação num determinado tempo é 0,9, então está dizendo que a nossa solução dinâmica naquele instante de tempo é 90% da solução estática. Então, isso vai nos dar uma ideia
do quanto a solução dinâmica ela está se distanciando ou se aproximando da solução estática. Vamos dar uma olhada nessa função de t, a função do tempo, f aí de t. Como ficaria... Como ficaria o gráfico dessa função do fator de amplificação instantânea? T, a função 1 menos o cosseno de ômega 0t, em que ômega 0 é a raiz de K sobre M. Então, vejamos aqui qual é o gráfico dessa função 1 menos o cosseno de ômega 0t. Então, a função, eu vou ter aqui, né? A função constante 1 sendo combinada com menos a função... Tive aqui uma perda de conexão. Por favor, me dá um retorno em relação ao som e se vocês estão recebendo aí a tela do computador. Voltou ao áudio normal, professor. E voltou a tela agora. E a apresentação chegou. Beleza. Então, se a gente fizer o gráfico dessa função 1 menos o cosseno de ômega 0t, essa função, deixa eu pegar aqui o próprio Maple para nos ajudar. Plot da função 1 menos o cosseno, aí aqui eu vou dizer, sei lá, o ômega 0 vale 0,3. Quero ver esse gráfico do tempo 0 até o tempo 100. Deixa eu criar aqui o grid lines. Pronto. Então, ficou essa função aqui, que ela sai de 0, no tempo 0, vai crescendo, chega em 2, depois volta até 0, 2, 0, 2, 0. Isso é porque você usou o ômega 0 igual a 0,3. Não. Vamos usar um outro valor do ômega 0. Vamos supor que o meu ômega 0 é 0,5. Eu vou plotar as curvas. A primeira delas em vermelho, a segunda delas em azul. Está aqui. Ou seja, independente do ômega 0, esse fator de amplificação instantânea ele está oscilando ali de 0 a 2, de 0 a 2, de 0 a 2. Ou seja, a minha solução dinâmica ela chega a ser o dobro da solução estática. O dobro da solução estática. Vê a consequência disso. Se a minha solução dinâmica é o dobro da solução estática, se a gente voltar aqui nas nossas demais equações, aqui, se o meu U chega a ser o dobro da solução estática, significa dizer que a deformação no nosso componente deformável do arranjo, ele chega a deformar o dobro em relação ao que ele deforma na solução estática. E ele deformando o dobro, ele vai gerar uma força interna, ou seja, ele vai ter que resistir a uma força interna o dobro do valor da força interna gerada pela solução estática. Então, dá para imaginar que a tomada de decisão por uma análise estática do problema frente à análise dinâmica, que é mais fiel ao fenômeno que foi observado, o fenômeno ali da oscilação, levaria a uma estrutura subdimensionada.
Porque se a minha solução estática está dizendo que eu só vou precisar de uma força interna que é metade do valor da força interna gerada pela análise dinâmica, ou seja, o meu componente estrutural, ele é pouco resistente para a força interna que vai ser gerada pela solução dinâmica. Então, isso iria caracterizar na ruína da minha estrutura, na falha da minha estrutura, por uma decisão simples de ter optado por uma análise estática que não é representativa do problema real que foi observado. A gente jogou o peso daquela caixinha sobre a estrutura indeformada e gerou ali uma oscilação, né, uma vibração do meu sistema. Então, o fenômeno representativo é esse que tem a vibração, ou seja, é o fenômeno que exige a análise dinâmica. Então, a opção, né, quer seja por uma ignorância técnica, quer seja um desconhecimento técnico, quer seja por uma tentativa de simplificar uma resposta, pode levar à falha da estrutura. A estrutura está desenvolvendo deformações, esforços internos, com magnitudes maiores do que a análise estática aponta. E a análise estática não é representativa do fenômeno que a gente observou. Professor, pois não? O que representaria quando essa função está em zero? Quando ela está em zero, é porque ela deformou e voltou para a situação original. A gente não lançou ela de um deslocamento igual a zero. Sim, sim. Então, é quando ele vai lá embaixo e ela volta, é como se ela tivesse recuperado toda a energia, né, que está sendo transformada de energia potencial para energia cinética. E chegou lá embaixo, sumiu a energia cinética, ficou só energia potencial. Aí ele volta a subir, vai modificando a energia potencial e energia cinética. Quando chega lá em cima, só tem energia potencial. A gente está aqui com um sistema que não há nenhuma dissipação de energia. Então, fica esse ciclo indefinido aqui de oscilações. E aí o esforço seria zero também, né? Isso, mas zero nesses instantes específicos. Sim, sim, mas sim. Durante a janela de observação, durante a vida útil da estrutura, a gente iria desenvolver forças, o dobro da força estática. Entendi. O dobro da força estática. A solução estática está aqui no meio. Ó. É quando o fator de amplificação instantânea é unitária. Então, projetar essa estrutura com os resultados da análise estática levaria a uma estrutura subdimensionada para aquelas condições que nós observamos o fenômeno. Certo? Bom, a gente viu aqui que o ômega zero ele não modifica essas amplitudes do fator de amplificação instantânea. O que ele modifica aqui é a quantidade de ciclos de movimento, né? Sobe e desce, dentro de uma janela de observação. Por exemplo, nessa janela de observação de 100, a gente teve um ciclo, 2 ciclos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos em azul, que era para o ômega zero igual a 0,5. Para o ômega zero igual a 0,3, a gente teve um ciclo, 2, 3, 4, quase 5. Quase 5. Saiu de quase 5 para 8. Então, o ômega zero, ele vai controlar o que a gente chama a frequência do movimento. A frequência, ou período do movimento. Então, o período é o tanto de tempo que ele precisa para fechar um ciclo completo, que seria descer e subir,
né? Ou a frequência que a gente diz, dentro de uma janela de tempo específica, né? Ou por unidade de tempo, quantos ciclos ele realiza. Então, o ômega zero ele influencia na quantidade de ciclos. E aí, fazendo uma provocação rápida, quanto maior for a frequência do movimento, ou seja, quanto mais ciclos ele cumpre por unidade de tempo, se a gente leva em consideração o fato de que os nossos materiais eles enfraquecem à medida que são submetidos a ciclos de deformação, que é o tal da fadiga. O que a gente faz com arame, de ficar impondo ciclos de deformação até que chega um instante que a gente consegue cortar o arame, que a gente impôs ciclos de deformação. Então, se eu tenho aqui a estrutura sendo dimensionada para suportar aqui essa resposta dinâmica, mas eu tenho a chance de projetar duas estruturas. Uma que tem uma frequência de excitação maior do que a outra, então significa dizer que a vida útil dessa estrutura que tem uma frequência maior vai ser reduzida. Porque como ela está realizando mais ciclos por unidade de tempo, a fadiga vai se manifestar mais rapidamente nessa estrutura de frequência maior, do ômega zero maior. Certo? Então, para a semana a gente evolui aí nessa discussão